Olá pessoal, olha aí mais um vídeo da Mático mostrando como são feitas aulas online de matemática para concurso público, vestibular ou reforço escolar. Nesse vídeo, vamos ver os cinco casos mais comuns de determinação da tangente do ângulo formado pela reta e o eixo x. Primeiro caso, dados dois pontos distintos por onde passa a reta. O que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x é dado pelo cateto oposto a esse ângulo, aqui na figura representado pelo ângulo alfa, e sobre o cateto adjacente, sendo que os pontos no exemplo são os pontos A, e eu vou colocar as coordenadas representativas xa e ya. O ponto B, eu vou colocar as coordenadas representativas xb, yb, e observar que o segmento AB com as componentes do segmento no eixo y e no eixo x formam um triângulo retângulo. Então, o cateto oposto a esse ângulo formado entre a reta e o eixo x é a componente do segmento no eixo y, dado por yb menos ya. E a componente do segmento no eixo x, que é o cateto adjacente, é dado por xb menos xa. Dessa forma, eu posso escrever cateto oposto, yb menos ya, sobre cateto adjacente, xb menos xa. E então, a tangente do nosso exemplo, da reta que passa pelos pontos A e B com as coordenadas dadas, vai ser do ponto B, yb é 4, menos do ponto A, ya é 1, sobre xb menos xa, xb é 2, menos xa, que é menos 4. Efetuando e fazendo o jogo de sinais, eu vou ter 3 sobre 6, que por simplificação vai dar meio. Então, a tangente do ângulo alfa formado pela reta e o eixo x vai ser igual a meio. Então, para determinar a tangente formada pela reta que passa por dois pontos e o eixo x, é só relembrar da tangente dados os dois pontos, as coordenadas dos dois pontos. Segundo caso, equação geral da reta. Então, eu quero a tangente do ângulo alfa formado pela reta e o eixo x, se eu tenho a equação geral da reta. O que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que a equação geral da reta vem do desenvolvimento da equação fundamental AY mais BX mais C igual a zero, e o que significam os coeficientes das variáveis, o A e o B. Então, AY mais BX mais C igual a zero vem do desenvolvimento aonde o A é xb menos xa, o B é menos yb menos ya, e o C, que nesse momento não é importante, eu vou deixar representado pelo C mesmo. Então, o A fazendo a comparação, o A é xb menos xa, o B é menos yb menos ya, isso quer dizer
que a componente com relação à equação geral da reta, a componente do segmento AB no eixo x vai ser xb menos xa, é o coeficiente do y na equação geral da reta, que o a é o coeficiente do y nesse caso, e yb menos ya é menos o coeficiente do x. E dessa forma, você não fica preso às letras que multiplicam x e y, mas tem que observar quem são os coeficientes de x e y. Lembrando que o coeficiente de y é a componente do segmento no eixo x e o coeficiente de x é menos a componente do segmento AB no eixo y. Portanto, a tangente de alfa, que é yb menos ya sobre xb menos xa, agora pode ser calculada se você tiver os coeficientes das variáveis do xy da equação geral da reta. Então vai ficar, no lugar de yb menos ya vai ficar o a, e no lugar de xb menos xa de yb menos ya vai ficar menos b, e no lugar de xb menos xa vai ficar o a. Portanto, nós conseguimos uma formulazinha para o caso de ser dada a equação geral da reta. Tangente de alfa, então, vai ser igual a menos coeficiente, olha aí o b, menos o coeficiente de x sobre o coeficiente de y. Pronto, agora eu posso aplicar. Então, se eu tenho a equação geral da reta e quero a tangente, basta lembrar que a tangente é menos o coeficiente de x sobre o coeficiente de y, que agora fica bem fácil. Então, no nosso exemplo, tangente de alfa vai ser igual a menos, que é da formulazinha, coeficiente de o b, coeficiente de x. Coeficiente de x, então, no nosso problema é menos 1. E o coeficiente de y no nosso problema é 2. Portanto, vai ficar menos 1 sobre 2, que é meio. Tangente de alfa é igual a meio. Foi exatamente o resultado do exemplo 1. Então, no caso da equação geral, basta relembrar que a tangente de alfa é coeficiente de x sobre coeficiente de y, menos coeficiente de x sobre coeficiente de y. No caso da equação reduzida da reta, então, se eu tenho a equação reduzida da reta, já é bem mais fácil. E y é igual a equação reduzida da reta, mx mais n, basta relembrar que a tangente de alfa é o próprio m, ou seja, a tangente de alfa é o próprio coeficiente angular. Portanto, no caso do nosso exemplo, o coeficiente angular é o coeficiente de x, é meio. Dessa forma, eu tenho que a tangente de alfa, no exemplo, é m, ou seja, é meio. Então, o caso mais fácil é o caso da equação reduzida, porque na equação reduzida eu já tenho direto multiplicando o x, coeficiente de x, que é o coeficiente angular, a tangente de alfa. No caso da equação segmentária da reta, então, dada a equação segmentária da reta, eu quero a tangente. O que eu preciso saber? Então, a forma da equação segmentária, x sobre p mais y sobre q igual a 1. Basta eu saber que a tangente de alfa
é dada por menos Q sobre P. E novamente, quando eu falo Q sobre P, eu fico preso às letras. Para não ficar preso às letras, é só observar onde estão cada uma das letras. O X, o Q é o denominador do Y e o P é o denominador do X. Portanto, dada a equação segmentária da reta, você quer a tangente, basta fazer tangente de alfa igual a menos denominador de Y sobre denominador de X. E aí, no nosso exemplo, no nosso problema, o P, vamos lá, a equação segmentária da reta do nosso exemplo, x sobre menos 6, então P é menos 6, e Q é 3. Portanto, daí eu posso obter a tangente de alfa, que é menos Q sobre P, vai dar menos 3 sobre menos 6. Então, tangente de alfa, fazendo o jogo de sinais e a simplificação, vai dar meio, que é o mesmo resultado do terceiro, do segundo e do primeiro exemplo. Aí está. Bem simples. É só lembrar o que significa o P e o que significa o Q. Quinto e último exemplo. Dada a equação paramétrica da reta, determinar a tangente. Então, basta lembrar que tangente, basta saber que a tangente de alfa, dada a equação paramétrica, vai ser o coeficiente do parâmetro t na equação de x, que aqui a gente está representando o parâmetro da equação, o parâmetro de t na equação de y, que aqui a gente está representando por v, que nada mais é que a componente do segmento AB em y, e o coeficiente do parâmetro da equação de x, que aqui a gente está representando, o parâmetro t da equação de x, que aqui a gente está representando pela letra U. Então, novamente, dada a equação paramétrica da reta, você quer saber a tangente? A tangente de alfa é igual ao coeficiente do parâmetro t da equação de y, que é o v, sobre o coeficiente do parâmetro t da equação de x, que é o U. Então, no nosso exemplo, o V é o 3 e o U é o 6. Portanto, podemos escrever tangente de alfa como sendo V sobre U, 3 sobre 6. E simplificando, tangente de alfa é igual a 1/2, que é a mesma tangente dos 4 exemplos anteriores. Então, novamente, dada a equação paramétrica da reta, você quer a tangente de alfa, observe quem? Observe quem é o coeficiente cateto oposto, quem é o coeficiente de t na equação de y, que vai ser o cateto oposto, e observe quem é o coeficiente de t, do parâmetro t, na equação de x, que vai ser o cateto adjacente. A tangente de alfa vai ser esse v sobre o u. Bom, aqui estão os 5 casos mais comuns da determinação da tangente do ângulo formado pela reta e o eixo x. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.